Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu estou mesmo a finalizar a leitura deste livro. Volvei à arte de viver o tal do Theo Fischer. Eu, pelo que entendi, julgo ter mensagens importantes que nos ajudam a viver o nosso dia a dia de uma forma mais leve, mais equilibrada, mais harmoniosa. Em suma, a fluir com a vida, com o universo, e por isso pretendo partilhar a informação contida neste livro e tentar decodificar também hum, as informações que nos são transmitidas através do autor e do tal. É óbvio que também estou a aprender e, e vou tentar decifrar com o meu limitado entendimento. Vou fazer o meu melhor. Então vamos lá, porque realmente dentro dos capítulos do livro, alterações, para quem estiver naquele ponto, este livro ajuda a dar um salto hum, e bastante benéfico. Então vamos lá. A arte de viver bem. Quem na vida já passou por uma profunda crise existencial, talvez se lembre. A mudança para melhor iniciou-se exatamente na fase em que se parou de lutar. Parar com esta luta sem sentido. Viver o momento. Seguir o fluxo da vida. Isto significa volver. Traduzido textualmente, significa não fazer nada, não agir. Isto não significa de maneira alguma que devemos ser indolentes, indecisos ou indiferentes. Porém, volvei significa que em nossas decisões não devemos ir contra a nossa autoridade interior, o tal. Volvei é uma arte de fazer a coisa certa no momento certo. Este livro traz a introdução à aplicação prática da filosofia de vida do tal. Pela experiência própria, pelas opiniões de outros autores, tanto como na física quântica, tanto na psicologia de Carl Gustav Jung. O que é isto do tal? No, na física quântica, eles consideram que há um, 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 um espaço que eles chamaram de vácuo quântico, mas isso é só um termo que eles chamam esse campo de energia e pode ser mal interpretado porque eles falam de vácuo. E em vácuo a gente pensa um vazio, mas não é vazio, é um espaço onde não há matéria, mas há energia e informação que não se tornou matéria palpável. A matéria vem noutro, como é que é de dizer? A matéria formou-se noutro estágio. Os físicos dizem que tem o vácuo quântico e depois tem o bóson de Higgs, que é o que onde começa a aparecer as partículas e formando-se matéria.
Mas, entretanto, o tal seria como essa inteligência que está para além desta dimensão. Os físicos dizem de um universo não local, ou seja, que está noutra dimensão. O, o Carl Gustav Jung chama de. Podemos fazer aqui uma analogia, não é? O self, que é o verdadeiro eu, aquilo que já existia antes de formar a nossa personalidade. É óbvio que pode ser interpretado de várias maneiras e isso, pronto, é filosofar e é saudável. Cada um interpretar e desenvolver os pensamentos. Tudo bem, no campo do esoterismo há quem diga que é a centelha divina, o eu superior. É uma coisa que é mais perfeita. O universo tem as suas leis e onde são regidas por tipo causa, o eletromagnetismo, tudo isso são energias que nos envolvem e fazem parte. E o tal é como se fosse nos ensinasse a fluir da melhor forma essas energias. Nós a nossa mente tem várias camadas. A nossa mente é limitada perante o tal, essa energia que é absoluta e a nossa mente é limitada e por vezes o nosso intelecto não consegue, por várias razões, logo pela limitação física, não consegue pensar nas soluções todas. Ele quando nós, a nossa personalidade formada pelo ego, ok, que julgamos ser os nossos pensamentos, a opinião dos outros, as formações académicas que recebemos, hum, o que a sociedade e governos e religiões decidiram, a gente se identifica com isso e pensa que é isso. Muitas pessoas já se libertaram desses condicionamentos mentais, sociais. E então, quando ele se refere aqui a não devemos ir contra a nossa autoridade interior, o tal é essa energia que é mais perfeita que nós, que tem mais sabedoria que nós, que tem mais amor que nós. Porque ela é energia pura, não é criação do ego, não é criação do homem. Antes do homem existir, ela já existia. Portanto, ela contém muita mais informação que a nossa mente limitada pode conceber, porque ela é o absoluto. E quando nós retiramos as camadas que o nosso ego criou, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu outra. Tudo isso é criação do ego. Nós não somos isso. Nós somos muito mais do que isso. Porque nós, durante uma vida, pode acontecer, trabalhamos com uma única profissão ou podemos ter várias. E então, eu sou engenheiro, mas também posso exercer outras profissões, tipo músico,
escritor. Portanto, isso nós estamos como engenheiros, como músicos, mas nós somos muito mais do que isso. E aqui também quando ele se refere, quem na vida já passou por uma profunda crise existencial se lembra, a mudança para melhor iniciou-se na fase em que se parou de lutar. Ou seja, pelas leis da física e mesmo nas experiências no nosso dia a dia, a gente pode fazer essas experiências e nós devemos testar em nós próprios, ou seja, ser cientistas. Por exemplo, tudo que a gente luta torna-se mais forte. Tudo que a gente ponha o foco, a nossa atenção, isso cresce. A física diz-nos isso, os metafísicos também, os esotéricos também, porque é quando a gente se rende, quando diz isto, estou no meu limite, rende-se, e parece que a solução aparece. Ou uma força interior, que seja o tal, a centelha divina, a alma, o que queiram chamar, e entra em ação. E isso é muito engraçado de perceber isso na nossa vida. Eu já passei por isso pessoalmente. Também daí a querer partilhar este livro com vocês. Pode ser que este livro ajude a terem uma vida mais harmoniosa. E isto pode-se comprovar. Exatamente, isto é verdade. Por exemplo, na física existe o efeito Zenão. O efeito Zenão é quando se paralisa o átomo. Ou seja, metemos tanta pressão e não deixamos o universo seguir o seu fluxo. Metemos-nos energia e não deixamos que esse fluxo continue o seu percurso. Eu tenho aqui um gatinho aqui em casa e quando eu leio assim, ele às vezes começa a miar, peço toda a vossa compreensão. Porque parar com esta luta sem sentido. Porque quem está a lutar não é a nossa centelha divina, não é o nosso tal, ele não precisa lutar, ele simplesmente flui como ao rio. Quem luta é o ego. Ou seja, pelos nossos desejos, que às vezes são prejudiciais para nós, ou porque nos sentimos de qualquer forma ofendidos. Não é a centelha divina, não é o tal, não é o Bhagwan que está ofendido. Quem está ofendido é o ego. Portanto, a maior. Isso, e quando a gente põe o ego de lado e acessa a nossa mente superior, o nosso eu superior, ao deixar o tal fluir, há muitas terminologias que várias civilizações deram. E pronto, o tal é uma delas, e é delas que estamos a falar, mas podemos fazer o paralelo entre várias, entre a física moderna e o tal. E é muito engraçado ver como esses paralelos têm muita afinidade e podemos ver que estamos a falar da mesma coisa. Outra coisa que é muito mal interpretada e que muita gente, principalmente nós aqui no Ocidente, não conseguimos perceber é parar com esta luta sem sentido, viver o momento, seguir o fluxo da vida. Isto significa volver. Traduzido textualmente significa não fazer nada, não agir. Isto não se... E as pessoas pensam, eu não preciso fazer nada. Quer dizer, é óbvio que a gente tem que estudar para evoluir ou trabalhar para pagar as suas contas ou para alcançar aquilo que quer.
mas não meter pressão. Por exemplo, um exemplo, isto pela minha limitada compreensão e pela opinião de outros autores. Por exemplo, se você tem uma dívida, certo? Não importa, um valor X. E quando você diz, eu tenho a dívida, eu tenho que pagar a dívida, e fica com esse pensamento repetitivo, e encontra um colega que já não fala há algum tempo, eu estou com uma dívida, tenho que pagar a dívida. Não, a gente tem que, olha bem, eu tenho uma dívida, seria bom que não tivesse, e quem puder evitar ter dívidas é sempre, é sempre o melhor. Mas caindo nela, agora o importante é sair dela, certo? E sair dela, o primeiro passo talvez seja parar logo de pensar nela muitas vezes ao dia, vários dias à semana, ou no mês, ou no ano. Isso seria logo o primeiro passo. O segundo passo, ora bem, agora o que é que eu preciso de fazer para pagar esta dívida? Esta dívida tem que ganhar dinheiro para pagar. Se está no trabalho, tira o pensamento disso e foca-se no presente e trabalha. Trabalha, trabalha. Se puder fazer horas extras, faz, que seria melhor para pagar, não é certo? Se puder arranjar um part-time, faz. Se puder produzir alguma coisa feita em casa, faz. Quer dizer, vai se focar em ganhar dinheiro. Ou vende coisas que já não precisa. Entenda, é isso. Você mudou o foco de dívida para trabalho, para ganhar dinheiro. E assim vai gerar mais dinheiro, vai pagar a dívida mais rapidamente. E depois que paga a dívida, tente evitar entrar noutra. Não sei se foi transparente neste sentido, mas é o tal efeito zenão que a física moderna nos diz, porque quando nós reclamamos muito, vamos ter mais do mesmo, porque tem o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma força que emana e volta. Nós estamos a emitir carência, estamos a produzir mais carência, bem mais carência. Se estamos a pensar em dívida, bem mais dívida. Enquanto estamos a reclamar, se direcionarmos essa energia para a mudança, o foco é outro. E deixamos que esta energia inteligente, o tal, seja nosso aliado. Porque o tal está dentro de nós, o tal está à nossa volta. Tudo que existe é o tal. Se nós pormos o nosso ego de lado e permitirmos que o tal trabalhe connosco e em nós, na nossa vida, tudo vai ser mais fácil. Vamos então continuar. Existe um aprendizado que nos faz entender o que somos. A partir desta compreensão surge uma maneira totalmente nova de entender Vuvei. Isto significa fazer através da não interferência, deixando acontecer. É a capacidade de deixar o fluxo da vida em poder daquele que é a própria dimensão de nós mesmos. E que Lao Tse outrora chamou de tal. Então, o que ele diz aqui, nós temos que saber o que somos. Muita gente pensa que só somos este cérebro, este corpo. Mas não, nós estamos muito além disso. Nós interferimos em várias dimensões da realidade ao mesmo tempo. E o universo tem as suas leis naturais. E é aqui que devemos deixar o fluxo, porque tem altos e baixos. E quem tem mais conhecimento e deixar o fluxo no seu percurso, percorre com menos atrito.
e menos sofrimento, menos perdas, com mais alegria, mais felicidade. Prefácio. Prezado leitor, não espero encontrar neste livro uma retrospectiva histórica da origem do taoísmo. Diz que se originou na China e ainda hoje é encontrado com grande parte da sua substância no Zen budismo japonês. Entretanto, não mais em sua forma original e descomplicada. Caso você se interesse pela história do Tao, você pode encontrá-la nas obras de diversos autores indicados no anexo. A tradução dos textos de Lao Tse e, eu nem sei como é que é dizer isto, Zhuangzi, oferece uma grande quantidade de conhecimentos sobre o significado e conteúdo espiritual do Tao. Nos próximos capítulos quero passar para vocês a essência do Tao, ou seja, a prática de viver. Bem ou mal, terei de ferir um tabu ao qual todos os mestres de Tao se ativeram a relatar sobre a utilidade ligada a uma vida no espírito do Tao. Esta reserva pode ser o principal motivo para que esta sabedoria oriental milenar ainda não tenha ingressado em nosso cotidiano. Por outro lado, ocultar a grande utilidade desta forma de vida como tem como motivo o problema de que deve-se seguir esta filosofia sem um motivo, sem a expectativa de uma recompensa. Ela deve funcionar. Ou seja, devemos praticá-la sem esperar nada em troca. Tudo o que vier será bem-vindo. Esta é a única, ou seja, uma das poucas condições que estão relacionadas com o sucesso. Não é necessário nenhuma crença, não se exige nenhuma religião. Tal é a mais pura sabedoria de vida. Se eu tentasse resumidamente definir o tal, eu o formularia da seguinte maneira: Tal é uma dimensão sua e minha. Ela não é acessível ao pensamento, mas pode ser vivida e realizada por nós. É a arte de não fazer. Nossa atual existência está ligada a uma série de condições. Parece que somos livres, mas no fundo sentimos que esta liberdade é um sofisma e que estamos ligados em todos os pontos e cantos às regras do jogo, da sociedade, ao preconceito de nossa raça, nação, ao grau de instrução ao qual pertencemos. Talvez nos liguemos a um parceiro ou estejamos profissionalmente ou religiosamente ligados a alguma forma. Há milénios, o cotidiano está repleto de dificuldades, preocupações, necessidades, doença e miséria. Mesmo lá, onde o mundo parece estar em ordem, existem problemas. Apesar do raio de sol temporário em nossa vida, em regra, os problemas dominam. E se alguém se aproximasse de você com a ousada afirmação de que você pode afastar todas as dificuldades e momentos difíceis da vida apenas aprendendo a viver exclusivamente o presente e enxergar os seus problemas atentamente, espontaneamente você diria que isto é bobagem, considerando esta pessoa fora da realidade. Considerando-a fora da realidade, você em parte teria razão. Isto é considerá-la fora da sua realidade, pois aquilo que você considera realidade não tem relação nenhuma com a realidade objetiva. Eu não sei se. Eu não sei se esta filosofia erradicaria tudo se toda a gente a praticasse. Talvez, mas nós não podemos mudar o mundo, mudamos a nós mesmos, não é? E mudando a nós mesmos, pronto, nós mudamos, fazemos a diferença. Hum, mas que viveríamos muito mais harmoniosamente, sim. Porque eu tenho que concordar aqui com o autor, porque parecemos que somos livres, parece que vivemos em democracia. Não na totalidade. E como podemos ver no correr do livro, há regras que estão
irrealizadas há milhares de anos e que a sociedade se assujeitou e, portanto, estamos condicionados a estes parâmetros. Prosseguindo, nossa vida se passa conforme um modelo de pensamento criado por nós, no qual se manifestam as nossas realizações ou experiências aprendidas. Cada fenómeno ao nosso redor é comparado e analisado conforme o ponto de vista deste modelo de pensamento. Tudo que analisamos tem derivado da nossa opinião, ou seja, a opinião do ego, das nossas crenças, da nossa religião, da nossa sociedade. Tudo isso interfere na nossa visão do mundo. Só quando você compreender que esta sua forma de avaliar o mundo e a sua existência é totalmente parcial e falsa. Sim, cada civilização podia ter muitos pontos em comuns, mas também tinha pontos de ver o mundo diferentes. Você será capaz de absorver a grande sabedoria da vida no fluxo do tal. O que isto significa na prática será explicado detalhadamente em seguida. Em regra, soluções geniais seduzem pela sua simplicidade. A solução proposta para todos os nossos problemas de vida parece ser muito simples, de maneira que parece não haver nem energia, nem efeito por trás disto. Mas esta impressão engana. O que é bonito no tal é que você não precisa acreditar em nada. Não há exercícios obscuros prescritos. Não há regras morais severas para alcançar o sucesso. Mas vive-se o tal e você pode sentir o efeito mais forte da maneira mais simples tentando. Permita-se voltar rapidamente ao chinês Wu Wei. Estas duas sílabas contêm todo o segredo da arte de viver o tal. Traduzindo textualmente significa não fazer nada, não agir. Aqui de maneira alguma se diz que devemos ser indolentes, indecisos ou indiferentes. É difícil definir em poucas palavras a sutileza do Wu Wei. No sentido mais profundo, Wu Wei quer dizer que em nossas decisões não devemos fazer nada contra a nossa autoridade interior, o tal. Procuremos enfrentar os desafios da nossa vida com os escassos recursos do nosso intelecto, da nossa experiência. Perdão. Desta forma, nós interferimos em forças inacessíveis ao nosso pensamento, aquelas que não só resolvem nossos problemas da melhor forma, mas que também estão em condições de recebê-las de outra maneira. Por exemplo, eu acredito que sim, que há uma energia, uma inteligência que organizou todo este universo que a gente pode ver e não ver. Por exemplo, basta ver as estações, como as plantas, os animais, nós humanos, como é que como é que todos estes seres se desenvolvem. Há uma inteligência por trás que organiza, que cria a forma, que dá a forma, que um órgão desempenha a sua função. Se repararmos e meditarmos sobre isso, vimos que há uma força, uma inteligência que organiza tudo isto. E quando o nosso limitado intelecto tenta interferir, nós estamos a limitar que essa energia natural flua. E quando nós pomos o nosso ego de lado e deixamos que essa inteligência, essa energia e esse poder superior flua, ele nos dá as soluções para os nossos problemas. Nós não começamos, nós paramos de raciocinar tudo e vem as soluções vêm na forma de intuição. As soluções emergem em nós através da intuição e soluções que nós nem imaginávamos. Porque o tal é ilimitado e nós somos limitados. Só temos que deixar que rendermos a essa energia e deixar que ela
trabalha em nós e através de nós. Se conseguirmos aprender a praticar o Wu-Wei, pararíamos imediatamente de meditar sobre os nossos problemas, de analisá-los e procurar soluções. É totalmente suficiente enxergarmos o problema sem refletir sobre ele, sem analisá-lo. O resto podemos deixar tranquilamente por conta do tal. É tipo, se não estorbares, já ajudas. Nós às vezes estorbamos a solução. As soluções estão aí, a informação está aí. Nós muitas vezes é que bloqueamos o fluxo. Na medida em que a nossa interferência se torna necessária, percebemos o impulso da ação através de uma forte intuição. Sendo que a palavra intuição, como normalmente a interpretamos, só faz uma descrição insuficiente do fato, pois trata-se muito mais de um diálogo interior que se torna hábito e aquele que aprendeu a viver no espírito total. O exemplo que darei aqui também só terá sentido quando a vida for vivida em sua totalidade. Para dominar esta vida não se existe nenhuma capacidade que existe em nós. Que não existe em nós. Aliás, pois porque nós já temos essas capacidades, só temos que sair do caminho e deixar elas emergirem, porque nós somos muito mais que aquilo que nós pensamos. Aliás, a maioria das pessoas desaprendeu a lidar com uma ou outra destas capacidades. Nenhuma das atitudes que eu lhe mostrar no decorrer deste livro exige força. Estas capacidades envolvem-se com uma facilidade indescritível se forem aplicadas corretamente. Essa facilidade é a expressão de uma energia extraordinária que existe latente dentro de cada um de nós. Se você seguir corretamente os conselhos dados e constatar que requer esforço, então é um sinal seguro que você está fazendo algo errado. Sim, isto é lindo pela simplicidade. Pela simplicidade. Em seguida, nos ocuparemos com pensamentos, com consciência, com presente, passado e futuro, sendo que, desde já, quero mencionar que o tal só pode ser vivido e realizado no presente, ou seja, no instante. Sim, imagine que o nosso ego e o nosso. Nós passamos o dia a fugir sempre do presente. Imagine que você tem um trabalho chato e você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E então, como o trabalho é monótono, é chato, nós começamos a pensar, e quando chegar a casa, vou tomar um banho quente, vou descansar, vou comer bem, vou estar com os animais, com o meu filho, com a minha família. Ai, quando me sair o euro milhões, e estou morto que chega as férias, espero que venha sexta-feira rápido para ir para o fim de semana. Nós estamos sempre a fugir. Já para não falar nisso, o nosso mecanismo mental, nós fomos habituados, estamos sempre entre passado e futuro. Estamos sempre a fugir do momento presente. E tudo o que existe para o tal é o momento presente. O futuro ainda não chegou e o passado já passou. Portanto, só existe. Só que a nossa mente é que viaja. Porque foi assim. Foi-nos ensinado assim. É uma estrutura mental. Poucas pessoas praticam o momento presente. E quando estamos focados no momento presente, sem permitimos que o tal atue em nós. E é aí que a magia acontece. Pelo menos é assim que eu entendo e é que faz todo sentido. Perdão. Talvez esta seja a única tarefa difícil para você. E isto é, não ficar vagando com a sua mente nem no passado nem no futuro, porém sempre e constantemente permanecer aqui no aqui e agora. Se você tentar praticar este exercício, tente. Quando você estiver a beber o seu café, você simplesmente beba o seu café. Quando você estiver a almoçar, você simplesmente almoce. Quando você estiver a trabalhar, se você ficar no momento presente e deixar que o tal atue, você vai ver como o seu trabalho flui muito mais facilmente. Parece que há uma sincronicidade, as coisas acontecem
naturalmente. Mas eu faço isso. Tento fazer. Você muitas vezes quando está a beber um café, você já está a pensar, e vou ter que apanhar o autocarro para ir para o trabalho, vou ter que tirar o carro da garagem, ah, vou chegar, tenho isto para fazer no trabalho, tenho que levar o filho à escola. Nós já estamos a beber o café, não estamos a beber o café, já estamos com a mente em outro lugar. E assim impedimos que o tal atue no momento presente. Não é difícil apenas por causa do nosso costume de estar com o pensamento em todos os lugares, menos no momento imediato, mas muito difícil porque o nosso cotidiano não nos parece suficientemente satisfatório para desejarmos enxergá-lo e vivê-lo intensamente. Sim, é verdade. Isto também eu identifico como. Concordo com o autor, porque nós fugimos sempre da dor, ou queremos sempre estar no prazer, mas às vezes fazemos isso de forma errada e fugimos de tudo, do momento presente, fugimos da miséria, da tristeza, da dor, e o Tao não é assim que funciona. O Tao vivencia isso tudo, por mais doloroso que seja. Também não conseguimos controlar os momentos que queremos manter e viver intensamente, pois nos trazem alegria ou prazer. Quero, através de uma anedota, mostrar a você como fazemos para viver o presente. Um ônibus com turistas está passando por uma linda paisagem campestre. Todos estão com máquinas fotográficas diante dos olhos e fotografam para registrar aquela imagem. Apenas um único turista está sentado, tranquilo, olhando pela janela. Eles perguntam: por que você não está fotografando? Ele responde: eu vou apreciar a paisagem agora mesmo. Veja como a maioria dos seres humanos vive igual a estes turistas, entre nós e a realidade, e vivê-la mesmo. Estão nos nossos pensamentos, assim como as fotografias nesta anedota. Nós estamos com a mente se movimentando constantemente. Nosso pensamento se ocupa com acontecimentos passados ou futuros. Uma alegria antecipada orienta a nossa visão ou medo de certos acontecimentos, ou o espreitamos com esperança. Mas não aproveitamos aquele momento de que estamos vivendo. Estamos mentalmente muito ocupados com todo o tipo de bobagem para que possamos nos ocupar ainda com a realidade. Afinal de contas, essa realidade não se perde. Nosso cérebro registrou estas cenas para sempre em nossa memória como as máquinas fotográficas. E se realmente olharmos, por acaso, para o momento, para o presente, também não conseguiremos vê-lo diretamente, de maneira que registramos uma cena e ela imediatamente segue para a nossa consciência. Antes de termos consciência de um acontecimento, ela passa, como de costume, por um processo de raciocínio. No pensamento, nossa mente testa antes. Se na cena registrada se nota alguma coisa semelhante a experiências anteriores, depois ela busca no arquivo da memória o nome encontrado para este fenómeno e coloca esta etiqueta na cena. Somente depois que tudo isto de feito é que nossa compreensão permite que a nossa consciência tome conhecimento deste acontecimento. Você pode notar que, mesmo vivido espontaneamente, este acontecimento ocorre em segunda instância. A mente humana nunca permite às impressões dos sentidos seguirem diretamente à consciência, sendo que não quero atingir uma definição especial quando digo mente. Com mente, quero simplesmente expressar a nossa pessoa, o nosso ego, o nosso eu. E isto não precisa de ser assim. Este não é o nosso destino irrevogável. Ter de nos desviar-se durante toda a vida do momento presente da realidade. A rigor é um vício que temos, pois ninguém nos ensinou como fazê-lo corretamente. O bem exige a presença de espírito no momento presente. As forças que modificam as coisas para o bem podem ser ineficazes sem a nossa ação. Enquanto não olharmos diretamente de frente as tristezas do nosso cotidiano, não se modificará nada através do tal. Porém, se conseguirmos contemplar nossa
existência de forma tão sensata e realista como ela realmente é, sem esquivarmos de nenhum reconhecimento, por mais desagradável que seja, então não será necessário permanecer por muito tempo neste estado cinzento. Como que, por um comando à distância, em seguida a sua vida será dominada por energias com as quais você nem ousaria sonhar. Sobre a maneira de consegui-lo, refiro-me aqui à técnica. Você terá muitos detalhes nos próximos capítulos. Quando tratarmos da estrutura do pensamento e da sua personalidade e da personalidade do pensador, aqui eu gostaria de lhe dar, inicialmente, uma ideia mais geral sobre o assunto. Mas neste ponto já podemos registrar um princípio. Os pensamentos resultam sempre de comparação com elementos de memória, da lembrança. Eles pertencem por conseguinte, em princípio, do passado, independentemente daquilo de que tratam. As ideias e as perspectivas do futuro também se baseiam em experiências do passado. Porém, no tal, esta nossa dimensão independente de todos os tempos só existe no presente, neste pequeníssimo espaço de tempo entre o passado e o futuro. O efeito conjunto destas forças ocorre aqui e agora, nunca é antes ou depois. Isto significa que o pensamento sempre nos tira do presente e nos conduz ao passado, mesmo sendo por frações de segundo. Quando interpretamos um acontecimento imediato em vez de vivê-lo diretamente. Isto não quer dizer que o pensamento deve ser eliminado. Ele tem seu espaço onde é útil e necessário. Mas a verbalidade ininterrupta de nosso espírito é um sério obstáculo para a vida presente absoluto, no presente absoluto. Não faz sentido tentarmos dominar esta corrente reprimindo todos os pensamentos. Tal procedimento é extremamente cansativo e, além disso, totalmente inútil. Ou seja, que já há muitos livros de autoajuda que pense positivo. Eu já fiz esses testes em mim. A lei da atração e não sei o quê. Você, quando tem um pensamento negativo, tente lutar. Eu não. Ou alguém já fez o teste, mas também pode fazer-se. Tente lutar contra ele. E ele vai aparecer com mais persistência, mais vezes, e vai ganhando força. Isto eu comprovo. E a física também diz que isso acontece. Porque tudo o que você luta torna-se mais forte. Tudo o que você põe no foco, a atenção, essa coisa cresce. Por exemplo, nós estamos a pôr o foco no pensamento positivo e ele vai ganhando forma. Se retirarmos a atenção, ele desaparece. E outra coisa também é, toda a gente já tentou, basta pensar positivo para alcançares bens materiais ou pessoais. Nós já reparamos que exige muita energia estar a repetir dia após dia, e quando vimos que nada acontece, é parcialmente verdade, mas não verdade. E a magia do tal é isso. Ele não exige esforço. O que ele exige de nós é que tenhamos foco no momento presente. Parece uma coisa fácil, mas exige. Isso é a ação que o tal exige de nós. É que nos foquemos, temos que reaprender a viver. E vai exigir a nossa intervenção, a nossa energia. Isso sim é o que o Tao espera de nós. Tal procedimento é extremamente cansativo e, além disso, totalmente inútil. Ora bem, repetindo aqui, não faz sentido tentarmos dominar esta corrente reprimindo todos os pensamentos. Tal procedimento é extremamente cansativo e, além disso, totalmente inútil. Nós só mudaríamos a previsão. O processo de desligar o pensamento é justamente igual a um processo de pensamento. Quem tenta viver o aqui e agora desta maneira está enganado a si mesmo e gastando energia inutilmente. Mesmo assim, não desanime. Esta coisa, na verdade, é bem fácil, pressupondo a disposição da pessoa.
Aqui também não são necessários desempenhos recordes, pois viver no presente sem perder-se em pensamentos não é nenhuma disciplina olímpica, inclusive no tal. Os empenhos para alcançar algo não são considerados. É bom não ter um objetivo, ser ambicioso, nenhum motivo. O esforço humano pa- para, de alguma maneira, sempre ser melhor do que os outros ou que nós mesmos, no estado presente, é ridículo. Acreditamos que toda a pessoa, na verdade, é bem mais do que poderia se tornar um dia. Só temos é que limpar as falsas crenças. O estado completo da vida é Wu-Wei, é visto no Zen budismo como uma inspiração, uma realização de Buda. A percepção direta e atenta dos acontecimentos imediatos é chamada de consciência, sem domicílio, ou o espírito sem domicílio. Com esta consciência ou espírito, a força criadora já foi incluída na vida do praticante. Assim que observamos alguns segundos atentamente o nosso ambiente e os acontecimentos ao nosso redor, entramos em contato com esta energia estranha. É essa que modifica o nosso cotidiano, a nossa vida inteira, se confiarmos plenamente nela. É como na brincadeira que fazíamos de vez em quando na infância e na juventude. Abrem-se os braços, fecham-se os olhos e deixamos-nos cair nos braços de um amigo que está atrás de nós. Esta brincadeira nem é tão fácil. É uma sensação desagradável deixar-nos cair no incerto, mesmo sabendo que há alguém atrás de nós que nos segurará. É ter confiança, é acreditar, é render-se, é deixar-se fluir. A experiência do espírito sem domicílio tem a mesma importância que a capacidade de observar naturalmente. Não partindo nenhum centro interior, simplesmente observar. Por exemplo, um passarinho na janela ou o gato da vizinha. Contemplação, observar sem julgamentos, sem ideias pré-concebidas, sem... porque nós fomos muito condicionados ao longo da história e isto ninguém nos ensinou a ser feliz. Seguindo, assim que esta observação estiver livre de pensamentos, ela será idêntica ao efeito de tal. O tal não julga, o tal não critica, o tal não reclama, ele simplesmente vive. Isto tudo soa estranho e sem lógica. Bem, lógico não é, mas será que só está correto aquilo que é lógico? A realidade objetiva da nossa existência é mais paradoxal do que lógica. A lógica é uma muleta que a razão humana arrumou para não se desesperar com as coisas reais. A lógica é compreensível e tudo que conseguimos através dela nos dá segurança, não é? Permanecer realmente com o espírito no presente a observar atentamente os acontecimentos, registrá-los sem análise, seria o passo para a realização do tal na nossa vida. Deixar os acontecimentos seguirem o seu fluxo sem resistir, apenas observá-los. Isto é agir na não-ação, isto é, vou-ver. Quando você aprender a passar os seus dias assim, sua vida será como nos melhores tempos de sua infância, sem preocupações, sem conflitos, esquecendo ontem, não sabendo nada de amanhã, permanecer apenas no hoje, repleto de felicidade e serenidade. Isto é a arte de viver. Isto é viver no espírito total. Qual é a distância desta ideia do quadro da sua atual existência sofrida? Ao contrário de todas as outras pregações e afirmações, alcançar a mudança em sua vida, alcançar este estado tão positivo, não é de maneira alguma uma questão de tempo, é apenas uma questão de como você irá proceder para se libertar de imagens com as quais tem afinidade. O segundo e único passo adicional é a necessidade de se libertar interiormente de todos os compromissos, de todo o tipo de autoridade, indiferentemente de elas surgirem do exterior ou de sua própria imagem, de padrões, de pensamentos enraizados, compromissos religiosos, etc. Este segundo passo pode facilitar muito a vida no presente. A necessidade de libertação de compromissos não significa que você tenha de abrir mãos dos prazeres da vida, de propriedades ou de seu parceiro. Na verdade, não há um único processo em nossa vida que seja problemático. Nem a espiritualidade, nem a meditação, nem o bem-estar, nem o desejo de comodidades de existência. O problema é o apego, como dizem os chineses. Não são prazeres da vida que nos afastam do tal, porém apenas o compromisso interior com eles. Por outro lado, seria totalmente inútil e
inútil, a autotortura neste instante se você dissesse, bem, a partir de agora quero estar livre de qualquer apego. Se você tentasse sugerir para si mesmo, para si, esta liberdade, até conseguir um tipo de sensação de liberdade, infelizmente não é tão fácil. Talvez possamos iludir pessoas com tais medidas, mas não podemos enganar o tal. Tal processo seria muito estafante e não daria certo, pois, novamente, uma imagem do pensamento foi apenas substituída por outro modelo tão comprometedor quanto o primeiro. Você teria apenas exorcizado o diabo. Existem caminhos mais fáceis para conhecer a verdade sobre os seus compromissos e engajamentos. Se você observar persistentemente e sem uma postura interior as suas reações diante dos acontecimentos da vida, isto é, no momento em que ocorre, você logo perceberá o tipo e a dimensão do seu compromisso. Esta observação já é meditação, não está ligada a nenhuma forma externa e a nenhum ritmo do tempo. Essa meditação sempre ocorre quando os acontecimentos a tornem necessária. Assim, esta forma de meditação permanece sempre viva, nunca cai na rotina ou adormece a mente. Tão logo o reconhecimento dos seus diversos compromissos estiver profundamente vivo em você, muito além da compreensão intelectual do seu estado, você constatará que esses compromissos perderão por si mesmo o poder sobre você, como num passo de mágica, os cordões com os seus vínculos estarão rompidos. Naturalmente, tudo isso depende da vontade interior de se libertar de seus diversos apêndices e não procurar secretamente prender-se a um ou ao outro como anteriormente. Nesta ruptura de todas as ligações e compromissos existe um outro problema, a questão de segurança pessoal. Enquanto você estiver ligado a qualquer tipo de instituição, ideologia ou organização, você obtém a segurança por meio dela. Você se sente integrado na sociedade e a sua adaptação à sua ordem e regras de jogo lhe proporciona uma sensação de proteção. Você encontra apoio em seu parceiro, na sua profissão, nos seus costumes cotidianos e habituais. Tudo isto proporciona uma aparente segurança de que as pessoas necessitam, porém, é a única coisa que adoça um pouco a miséria da enorme falta de liberdade interior da humanidade. Sendo esta liberdade absolutamente ilusória, ela é relativa. Na verdade, ela existe apenas como imaginação intelectual ou emocional. É um calmante com efeito contínuo. Porém, este efeito contínuo não perdura até à morte. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, todos são obrigados a encarar a verdade de frente, pois uma construção mental de segurança não existe. E quando a vida nos apresenta desafios sérios e a estrutura de segurança ao nosso redor se desfaz, então ficamos nus como uma concha cujo o invólucro desapareceu. A pessoa à qual isto acontece, e acontece diariamente no mundo todo, deve reconhecer que fez uma construção sob a areia, sendo que perdeu todos os apoios e pontos de orientação. Mas geralmente é neste momento que ela vive uma experiência que a maioria de nós nem consegue interpretar. Se você na vida já passou por uma crise profunda que chegou até aos fundamentos da sua existência, então você lembrará que a mudança para melhor ocorreu justamente naquela fase em que se entregou por estar muito exausto para continuar a lutar. Naquela época você simplesmente experimentou a mão do tal, pois ela surge com a força em nossa vida naquele momento em que tiramos a mão do leme quando desistimos. Assim, esta enorme força estranha pode tornar-se eficaz e precisamente com uma inteligência que opera muito além do pensamento. Nossos problemas existenciais selecionam-se de uma forma que depende de uma sabedoria tão profunda que a nossa razão não a possui. Está além de nós, é superior a nós. Aqui você pode perceber como é insensato prender-se a estas seguranças aparentes que o cotidiano nos oferece. Quem se dedicar à arte de viver o tal, prescrever a si mesmo a ação intuitiva e entregar-se à segurança da própria autoridade interna, futuramente enxergará a vida e o seu cotidiano com outros olhos. Este comportamento espiritual é a verdadeira segurança, mas curiosamente o pensamento de segurança perde a sua grande importância uma vez que aprendemos a deixar a nossa vida por conta do fluxo do tal, pois o fluxo da vida é idêntico ao tal.
assim como nós também somos idênticos a eles. A partir do momento em que você perceber isto, não será mais necessário lutar, esgotar-se, ocupar-se o dia e noite com as suas preocupações e necessidades. E perceberá que a sua vida consiste na mistura de poucas alegrias e muitos problemas. Você pode arriscar qualquer tipo de objetivo de seu pensamento, pois se você seguir atentamente aqui e agora o decurso da vida, então este o levará ao local desejado, a todo objetivo, antes mesmo que você possa imaginá-lo. Sim, é indispensável que você desista de seus motivos, do seu próprio esforço, de seus desejos de ser algo que ainda não é. Você precisa. Olha bem, aqui vou fazer uma introdução. Vocês não sei se estão familiarizados com a iluminação de Buda. O Buda lutou, quer dizer, fez vários exercícios, segundo a história, não é? Vários exercícios para, para alcançar a iluminação. Ele perdeu, ele ficou muito magro porque ele quase não se alimentava, ele fez exercícios de meditação físicos, enfim, ele passou por várias privações. E quando ele já estava tão cansado de tentar alcançar a iluminação, quando conta a história que ele sentou-se na árvore e disse desisto, foi quando se ele iluminou. Então é isto, porque ele estava a meter pressão, ele estava a criar uma força para chegar a tal. E isso estava a impedi-lo, porque vem uma força oposta. Quando a gente faz por fazer, por ir no fluxo, os resultados aparecem naturalmente, porque não tem nada que os impeça de aparecer. Prosseguindo, você precisa aprender a não fazer mais nada, observar e ser atento. Esta é a verdadeira forma de ação inteligente. E ele agirá por você melhor do que a sua razão conseguirá. Este ele pode ser o seu eu superior, a sua mente superior, a centelha divina, o tal, a alma. Tem várias designações. Uma pessoa que realmente entender esta verdade viverá além de seu meio espiritual. Isto significa, antes de mais nada, não estar ligado a nenhuma direção. Você poderá, a partir e retornar ao seu centro. Centro que não deve ser compreendido como um lugar, muito pelo contrário, por mais estranho que sou. Tal centro tem dimensões universais cósmicas e não está ligado a um local na altura do seu plexo entrelaçamento de nervos vegetativos, do seu coração ou de sua barriga. Sim, porque você faz parte do universo. A física, a clássica, diz que o universo se originou no Big Bang, com uma explosão de energia e essa energia e elementos tomou forma e apareceu tudo o que existe. Aqui há várias teorias que são aplicadas para explicar este fenómeno que aconteceu, mas o que é que facto é que você pertence a este faz parte deste complexo, deste emaranhado de energia. Uma pessoa que vive além do seu centro pode estar repleta de muita espiritualidade e sempre entregar-se-á alegre e serenamente a todo tipo de prazer físico. Depois de ter acabado, ele volta ao seu centro sem que nenhum sinal deste acontecimento mantenha no seu espírito preso. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo polémico, mas, mas é um facto. Por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, aqui no Ocidente, não tanto na China nem na Índia, onde os Upanishads, e aqui na China o Tao Te Ching e tal, e essas filosofias e entre outras,
que eles não têm essa ideia do sexo como pecado. A Igreja Católica é que implementou isso na corrente de pensamento. As pessoas às vezes praticavam o sexo e ficavam com a consciência pesada. Isto é só para dar um exemplo, não tem que ficar. Aconteceu e segue. O sexo faz parte da natureza. É um ato que faz a reprodução das espécies. Isto na, na mais básica, na mais crua das leituras, porque quando se pratica sexo com sentimentos elevados, deixando o tal interagir com o tal, ou seja, a deusa feminina com o deus masculino, e é o tal a fazer o relacionamento entre eles, é muita energia envolvida e pode expandir a consciência de ambos. Tanto é que às vezes acontece dessa interação uma terceira coisa. É óbvio que o espírito com que se faz esse ato é o que é o que terá influência no resultado da, da experiência. É o espírito com que se faz, porque fazer sexo levianamente só por prazer é óbvio que não vai ter o mesmo resultado de duas pessoas que estão no mesmo nível de paixão, de amor, e que estão já com a mente aberta e saber que estão a fazer uma troca de energia e que essa energia vai ser benéfica para eles. É óbvio que os resultados são diferentes. Esta é a expressão da verdadeira liberdade. Todas as tentativas de orientar as pessoas unilateralmente, por exemplo, indicando-lhes uma vida religiosa severa e colocando-lhes todo o prazer de vida como pecado e proibindo-os, tornam qualquer pessoa incapaz de viver além do centro. Ela está parcialmente atrofiada, e aqueles que lhe indicaram esta maneira de vida como necessário não são nem um pouco melhores. Neste caso, loucos são orientados por loucos. Deixe-me resumir o que foi colocado até agora. O tal não é um caminho, mas é um passo para si próprio e para a própria autoridade interna. Vuvei significa não querer agir por si, mas deixar a ação e decisão para esta autoridade mencionada. É assim, o que ele diz aqui, vuvei significa não querer agir por si. Quem é que quer agir por si? O ego procura às vezes poder e passa por cima do próximo, calca o próximo para alcançar os seus objetivos. O tal não é assim. O tal é uma fonte. O tal é uma fonte que só conhece abundância, só conhece amor, só conhece alegria. Ele não faz isso. Portanto, hoje, quando ele diz aqui, vou repetir novamente. Vuvei significa não agir por si. Ou seja, tirar os interesses pessoais. Porque nós temos uma inteligência limitada e o tal não tem. Esta inteligência superior, ela não é limitada, ela é absoluta. Então, mas deixar a ação e a decisão para esta autoridade mencionada. Esta autoridade mencionada é o tal, é um poder superior, é Deus, como algumas pessoas queiram também há essa definição. Enfim, além da disposição de tirar a mão do leme da nossa vida, existe a necessidade de voltarmos a nossa razão cada vez mais para o presente, na mesma proporção em que nós, ao invés de constantemente circularmos os nossos pensamentos pelo passado e pelo futuro, observamos o nosso cotidiano, lhe darmos total atenção, nossa vida e nossa visão de vida mudarão. Neste caso, não se exige nenhuma perfeição olímpica. Aqui vale viver o aqui e agora, no momento com segurança. A liberdade de opinião e de qualquer ligação completa o quadro de uma nova forma de vida.
Tal liberdade pode ser alcançada por qualquer pessoa, desde que se mantenha dentro dos conselhos dados.